Olá, queridos irmãos. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Dourados e o nosso propósito hoje é dar sequência aos estudos da mutualidade cristã, os mandamentos de Cristo, os uns aos outros da Bíblia. Eu convido que neste momento você ore comigo. Você é muito bem-vindo a participar, a continuar durante esse breve estudo, para que nós possamos aprender mais a palavra de Deus. Eu te convido a orar, a buscar a orientação comigo de Deus, tanto para o ensino como para a verdadeira aprendizagem e aplicação da palavra iluminada do nosso Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo início que nós temos aqui deste estudo, pelas pessoas que estão nos acompanhando, ó Deus, por cada irmão, cada visitante, ó Deus, que neste momento para estudar a tua palavra. Sabemos que ela é inspirada, que ela é útil para a admoestação, para a exortação, para o consolo. Que neste momento, Senhor, abra os nossos olhos, ouvidos e prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra, para sermos ensinados, disciplinados e encorajados por ti, ó Pai. Que o Senhor e a tua palavra nos ensinem e nos ajudem a sermos mais parecidos com Cristo e a honrarmos o nosso Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Abençoe a tua igreja, ó Pai. Fortaleça na luta, ó Pai. Fortaleça, ó Deus, na busca pela comunhão, na busca pela santidade, e que assim o Senhor nos direcione neste dia. Nós oramos assim, gratos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o estudo de hoje, o nosso propósito hoje é estudar o tema encorajem-se uns aos outros, ou encorajai-vos. É este mandamento que está na palavra de Deus, mandamentos do Senhor Jesus Cristo, e o nosso propósito hoje é estudar a respeito deste tema do encorajamento mútuo, visto que nós estamos voltando às reuniões coletivas da igreja com um número mais expressivo, visto que nós estamos voltando com as atividades mais próximas, com os grupos, os cultos nos lares, os grupos familiares, trabalhos em jovens, adolescentes e crianças. E o nosso propósito, quando a gente olha para esse mandamento de Cristo, encorajem-se uns aos outros, é primeiramente entender que ele tem um propósito dentro de um corpo de Cristo. Nós precisamos, como membros deste corpo, como cristãos, nos ligarmos a este corpo para conseguirmos aplicar este mandamento. Se eu não me identificar com uma igreja, se eu não me tornar membro e me envolver com as pessoas, com os meus irmãos em Cristo, eu não tenho como praticar este mandamento do encorajem-se uns aos outros. O texto básico que eu gostaria de convidar você também a abrir é Números capítulo 13. Eu lerei alguns versículos deste capítulo, Números 13, começando pelos versículos 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Pular para o versículo 25 do capítulo 13. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel,
Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós vemos este relato do povo de Deus, quando Moisés conduz o povo pela libertação que Deus concedeu do Egito, da escravidão no Egito, eles chegam a este momento de tomar a posse da terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora eles estão ali na expectativa com a palavra de Deus dizendo: eu vou dar uma terra que emana leite e mel, vou dar para vocês esta terra, e vão lá espiar para ver como que é, se é boa, se é mal e quem tem lá. E Deus daria para eles. Voltando depois de 40 dias de espiar a terra, como o versículo 25 fala, a maioria deles relatou que de fato a terra era muito boa, mas existiam gigantes, existiam pessoas poderosas, fortes, e que eles não conseguiriam possuí-la. Ao passo que Calebe, Josué permaneceram firmes e disseram: não, a terra é boa e nós temos que possuí-la. E assim, meus irmãos, quando a gente vai para esse tema do encorajem-se uns aos outros, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que nós vivamos em comunidade e nos encorajemos. A NVI, que traz essa tradução lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13, quando diz: pelo contrário, exortai-vos, ou como a NVI mostra, encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E o autor aos Hebreus justamente está dizendo a respeito deste endurecimento que o pecado causa em qualquer ser humano, que pode até mesmo endurecer o coração de crentes tementes a Deus. E ele diz que esse encorajamento, essa exortação mútua, é que nos ajuda a não cedermos a essa incredulidade, a este afastamento da fé e da certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Portanto, quando nós olhamos para a igreja é muito diversa. A igreja, os membros são diversos, os dons são diversos. E o que nós precisamos aprender é que é justamente nessa diversidade dos dons, na diversidade dos membros, das nossas personalidades, das nossas convicções, na diferença do corpo de Cristo, é que nós somos chamados a colaborar com o outro para nos encorajarmos, para nos fortalecermos, porque é justamente no corpo que nós ora somos encorajados, ora somos estimulados a encorajar outras pessoas, a encorajar aqueles que necessitam. E justamente por que existe essa ideia? Por que há a necessidade de encorajamento, de exortação mútua? Primeiro, porque nós reconhecemos que existe uma esperança. Ao passo que no mundo há muitos problemas, muitos pecados, nós sofremos pelo pecado dos outros, quando eles nos ferem aqueles que amamos. Nós sofremos pelos nossos próprios pecados, quando nós pecamos e sofremos as consequências dos nossos pecados, ou mesmo só o fato de pecar e sentir a disciplina de Deus, nós também sofremos. Nós sofremos porque o mundo foi afetado pelo pecado, porque Satanás está agindo neste mundo, tentando, e porque o próprio Deus nos prova, nos molda. E isso, de certa forma, gera um sofrimento, gera angústia, gera aflição em nós. Então, o chamado ao encorajamento é porque, tendo em vista o mundo que nós vivemos, nós devemos nos estimular e nos encorajar
para perseverarmos, para entender que há uma esperança em meio ao caos. Como o próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele diz a realidade, o contexto que vivemos. Mas ele continua, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está fazendo ali, é na verdade encorajando os seus discípulos, que eles sim passariam por aflições, mas que eles podiam ter bom ânimo e a alegria de saber que ele venceu o mundo, de que nós também, seus discípulos, passaríamos por este mundo baseados em sua vitória. Então, o encorajamento só é válido, nós entendemos o seu papel quando nós entendemos que nós temos uma esperança, a esperança que está em Cristo. Por isso que o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 2, o capítulo 3 ele faz uma declaração, uma expressão de todos os vexames, de todas as dores, da aflição que ele passou por ver o seu povo sendo destruído, levado ao cativeiro, das exposições, da destruição das casas, do templo, de toda a dor que o povo e ele estava sentindo. Em meio àquele caos, ele diz no versículo 12: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E é justamente o que dá esperança em meio ao caos? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E esse é o encorajamento bíblico. Nós não somos nem pessimistas, tudo vai mal, não adianta fazer nada, nem otimista, tudo está bem e não tem nenhum problema. O cristianismo é a cosmovisão que nos chama à realidade. A realidade de que nós vivemos um mundo caído, quebrado por causa do pecado, mas que já tem um processo de redenção em andamento, o qual é o próprio Cristo que está executando. E que há esperança sim neste mundo pelas promessas de esperança, da certeza de que Cristo voltará, de que isso é apenas transitório, que o pecado já tem uma data determinada para terminar, que todo sofrimento, toda lágrima, toda tristeza vai encerrar. Por isso que também o autor aos Hebreus diz aos seus ouvintes: exortai-vos mutuamente, encorajai-vos mutuamente cada dia. Hoje é tempo de nos encorajarmos, porque nós temos uma esperança certeira, a esperança em Cristo. Esse é o nosso encorajamento. E nós precisamos voltar para a igreja, voltar para os nossos irmãos e nos encorajarmos. Se eu não estou na igreja, se eu não estou nos cultos, na escola bíblica, nas atividades que a igreja proporciona, se eu não estou na casa do meu irmão, se eu não estou me reunindo com o meu próximo, como que eu vou encorajar? Como que eu irei ajudá-lo? Mas quais são alguns recursos que então nós podemos utilizar neste encorajamento mútuo? É justamente a Bíblia. A Bíblia é o instrumento principal, mas qual que é o contexto em que ela é aplicada? Nos relacionamentos. É a vida em comunidade que nos ajuda a nos encorajarmos. Paulo não fala, e os autores não estão dizendo encorajem-se, no sentido de que cada um se encoraje. Podemos sim, pela palavra, nos exortarmos, mas a palavra tem maior aplicabilidade, ela é mais perspicaz, tem mais sentido quando um outro irmão aplica a nós, nos ajuda a vermos aquilo que nós não enxergamos, nos ajuda a sermos confrontados com pecados quando nós não queremos. É justamente quando a igreja está congregando, quando a igreja está em comunhão, que nós somos disciplinados, somos corrigidos e somos encorajados a vencer o pecado, encorajados quando no momento em que membros da nossa família estão à beira da morte, o encorajamento dos irmãos, mandando uma mensagem, ligando, mandando um versículo bíblico que se adeque à situação, uma exortação no sentido: vamos voltar a congregar, meu irmão, estou sentindo falta de você. Então, a ideia do encorajamento, ela tanto pode ir para o lado do consolai-vos, como do exortai-vos, porque é a mesma aplicação, o encorajamento tanto para vencermos o pecado, uma exortação,
quanto no momento triste, de aflição e de luta, um consolo que nós necessitamos, a esperança, a promessa de Cristo, do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, mas também a confrontação do nosso pecado, uma exortação firme, uma palavra de amor dizendo: irmão, você está em pecado. E esse é o encorajamento bíblico, é o encorajamento para sermos mais parecidos com Cristo e para expressarmos mais o seu amor, para vivermos e experimentarmos mais daquilo que Ele tem para nós. Então Deus ordenou que o seu povo se encorajasse mutuamente, porque nós necessitamos. Você precisa de encorajamento, eu preciso, a liderança da igreja precisa, os membros, adultos, crianças, todas as faixas etárias, todos nós precisamos de encorajamento. E não é apenas uma questão de um elogio, de uma palavra: oh, seu cabelo está bonito, olha como você está elegante. Isso pode ser, tem o seu papel, mas um encorajamento bíblico de mostrarmos: você está no caminho certo, você precisa mudar, de chamar a pessoa à esperança que está em Cristo, ao amor de Deus, a ajudar o meu próximo a entender o amor de Deus, que nem angústia, nem tribulação, que nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Que encorajamento sabermos do amor do Pai em qualquer situação. Que encorajamento lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, tudo é uma questão de perspectiva, de como nós encorajamos as pessoas a viverem. Não num pessimismo, nem num otimismo sem sentido, mas em meio aos sofrimentos, em meio ao mundo caído, como Jesus disse aos seus discípulos, podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu. Podemos estar doentes, aflitos, angustiados, mas tendo bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu. Mas nós só conseguiremos avançar nesta mutualidade de encorajamento quando nós nos aplicarmos a conhecer o nosso próximo. Você só será capaz de ajudar o seu próximo quando você se importar com ele a ponto de perguntar: tudo bem? E naquela correria nossa, às vezes: sim, tudo bem. Mas insistir: tá tudo bem mesmo? Percebia, notei que você está meio triste, notei que você está meio abatida. Quer conversar? Vamos lá em casa tomar um café para conversar? Deixa eu te ligar para a gente conversar mais. Se envolver. E às vezes falta isso na nossa comunidade. Falta nós termos percepção do que está acontecendo, de ao conversarmos nos corredores da igreja, na sede da igreja, entendermos, avaliarmos bem a fala das pessoas, porque a própria fala, o modo como elas falam, pode revelar muito do que está no coração. Então, porque as nossas palavras, os nossos gestos expressam o que está em nosso íntimo, mas nós devemos, como o provérbio fala, desvendar o coração das pessoas, entender, ajudar elas mesmas a entender as aflições que estão passando. Mas isso nós só faremos se nós conseguirmos nos interessarmos pelas pessoas, se nós buscarmos conhecer o que elas estão passando. Então, meu irmão, preocupe-se, que sejamos mais atentos, mais prontos a ouvir, sermos tardios, entendermos ali a importância de ouvir mais, e não uma atenção em que você pega o celular enquanto a pessoa fala, que isso infelizmente acontece muito em nosso meio, mas um ouvir atento, olhando nos olhos, entendendo o que a pessoa está passando, para saber assim, como eu posso ajudá-la, como eu posso encorajá-la. Ela precisa de um consolo, de uma exortação, e só poderemos fazer se nós nos interessarmos pelas pessoas como pessoas, não como números para uma atividade da igreja, não pessoas como objetos, mas como seres humanos criados à imagem de Deus, irmãos em Cristo, que nós queremos ver Cristo formado. Então esse interesse em conhecer e nos preocuparmos, em estarmos presentes de corpo e alma, ouvidos atentos, olhos atentos, para conhecermos. Mas o outro lado também é verdade. Não basta apenas eu conhecer o meu próximo, mas também deixar-me ser conhecido pelo outro. Porque nesse encorajamento, quando nós falamos de comunidade, nos encorajarmos, eu estou assumindo que eu também preciso ser encorajado. Portanto, eu preciso deixar que os outros conheçam aquilo que eu estou passando. Abrir meu coração,
revelar o que eu estou passando, as minhas lutas, os meus anseios, as minhas aflições. Eu só poderei ser encorajado se eu arrancar as máscaras, se eu deixar que as pessoas ouçam e aprendam mais a respeito de mim, como eu sou como marido, como pai, como filho, quais são as dúvidas minhas a respeito da fé, o que eu preciso aprender, quais são as lutas que eu estou enfrentando. Então isso tem que fazer parte da nossa comunidade, de nós nos reunirmos para realmente conhecermos o outro e nos deixarmos sermos conhecidos. E um dos locais essenciais e imprescindíveis para isso é quando a igreja se reuniu nos lares, nos cultos domésticos, nos grupos familiares. Quando em grupos menores nos reunimos para que a gente possa ali colocar os nossos pedidos de oração, para que a gente possa então ali ouvir as angústias, tirar as dúvidas, os momentos de dúvidas, e realmente deixarmos que a nossa vida familiar, nossa vida privada seja conhecida por outros. Às vezes na rotina da igreja, no meio das muitas pessoas, nós não nos sentimos à vontade, mas nos grupos menores, quando nos reunimos nos lares, quando temos mais tempo, enquanto comemos, enquanto tomamos um café, nós podemos ali conhecer e sermos conhecidos pelo nosso próprio. E por isso que vejo até muitos reclamando de que nunca foram, quando passaram por algum problema, não teve ninguém para encorajá-lo, para consolá-lo, para exortá-lo. Mas a pergunta é, será que essa pessoa deixou-se ser conhecida? Revelou quem ela era, revelou a situação que estava passando para que a igreja pudesse atuar, para que a liderança ou algum irmão próximo pudesse ajudá-lo? Então, meus irmãos, esse é o nosso desafio. Quando nós falamos de encorajamento, nós estamos falando de pessoas que convivem em comunidade, de pessoas que têm a palavra como a esperança verdadeira, que não vivem num pessimismo nem um otimismo sem sentido por coisas que são passageiras e transitórias, mas que têm uma esperança fundamentada na pessoa de Cristo, que buscam essa esperança no único que é digno de esperança, como Paulo fala em Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da paz, o Deus da esperança é quem nos dá essa esperança. Agora, quando nós voltamos, por exemplo, para a história de Caleb, dos espias, o que mostrou, qual foi a diferença ali na percepção das coisas? A realidade, todos viram. A terra era boa, Deus estava correto, a terra emanava leite e mel, uma terra muito próspera. Eles trouxeram ali provas de como a terra era próspera, mas a perspectiva, o modo como eles encararam a situação e como eles olharam para a palavra de Deus. Os espias viram apenas gigantes, pessoas de grande porte, pessoas que estavam ali que iam impedir Deus de cumprir a sua promessa, enquanto Caleb falou: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. E o que motivou Caleb a perseverar neste momento, a perseverar durante todo o deserto e depois, bem mais velho, a possuir a terra prometida, era a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra. E assim nós somos chamados a nos encorajarmos pela palavra de Deus, porque ela não mente, a recitarmos salmos, a cantarmos juntamente, a nos encorajarmos e estimularmos uns aos outros ao amor, às boas obras, lembrando de que os que estão abatidos precisam de esperança, aqueles que estão cegos pelo pecado precisam de exortação, e tudo isso envolve o encorajamento mútuo. Nós somos chamados a encorajarmos pela palavra, não olhando para as dificuldades, não olhando para o que é transitório, mas firmando na palavra com os olhos da fé, com os olhos da certeza de coisas que nós esperamos do nosso Senhor, a certeza de que Ele é fiel e o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Então, que nós saiamos hoje dispostos a nos encorajarmos mutuamente, a estimularmos uns aos outros, a esperança, a uma vida mais disposta a servir com alegria. E isso, o encorajamento vem nesse sentido de nos lembrarmos que precisamos estar atentos aos nossos irmãos, aqueles que precisam de encorajamento, aqueles que carecem de uma palavra.
E eu te convido a nós praticarmos isto, né? Nos grupos domésticos, nos cultos familiares, nos momentos de grupo familiar, e em cada momento que nós nos virmos atentamente, ouvirmos o que os outros falam, expressarmos quem somos e nos encorajarmos mutuamente. Amém? Vamos orar neste momento pedindo a orientação do nosso Senhor e que você saia daqui encorajado a perseverar como Caleb, ou mesmo como Jeremias, o profeta Jeremias, em meio à destruição, de trazer a memória que dá esperança, de sermos lembrados de que não vivemos apenas pelo que vemos, mas também pelo que cremos, pela certeza daquilo que Deus prometeu. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra é verdadeira e é nela que nós confiamos, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, como aqueles espias que viram na dificuldade, Deus, uma forma de incredulidade, de dureza de coração, mas que nós, ó Deus, vivendo em comunidade, sejamos encorajados uns pelos outros, ó Pai. Nós busquemos esse encorajamento bíblico, o encorajamento à prática da palavra, à viva esperança, o encorajamento ao amor, o encorajamento às boas obras, ó Pai. E que assim o Senhor nos direcione. Abençoe cada irmão que está ouvindo, visitante, e que a Tua palavra seja aplicada, Deus, e ela nos encoraje nesse momento a sairmos daqui dispostos a encorajarmos. E se estivermos precisando de um encorajamento, a irmos à igreja, a irmos a um grupo familiar, à casa de um irmão, pedir um encorajamento, pedir um consolo, pedir uma exortação, ó Deus. Trabalha na Tua igreja, ó Pai, para que neste pós-pandemia, se assim podemos dizer, nós voltemos, ó Deus, a essa importância da mutualidade, de estarmos juntos, de convivermos uns com os outros e nos estimularmos, ó Pai, ao encorajamento bíblico, a nos lembrarmos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ó Pai, que a Tua misericórdia é tudo que nós temos, que a Tua graça é melhor do que a vida, e assim, Deus, vivamos para Ti com alegria, com discernimento e dispostos, ó Pai, a também irmos em busca daqueles que estão necessitando de um encorajamento. E assim o Senhor nos capacite a sermos instrumentos do Senhor. Abençoe cada um que está ouvindo, ó Pai, e guarde a Tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, conceda uma boa noite, te guarde em Cristo Jesus e que você saia nessa noite disposto a ser um encorajador e a buscar encorajamento dentro do corpo de Cristo. Deus te abençoe.